E aí pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Cheno, do canal do Cheno. Um vídeo hoje para a gente bater um papo com relação ao uso do carro elétrico. Quais são as maiores dúvidas que surgem com relação à autonomia, ponto de recarga? E se eu quiser viajar, o que é que eu faço? Eu não viajo? Vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais. Eu vou compartilhar também a minha experiência com o carro, nesses quase 2.000 km. Ontem eu estava conversando com alguns amigos, familiares, e analisando os vídeos aqui do canal, eu pude reunir uma coleção de mais ou menos 5 a 6 perguntas, das dúvidas mais frequentes, e eu vou compartilhar isso com vocês. Eu já coloquei tudo aqui no meu caderninho, já está aqui todo anotado, cada dúvida que tenha, e a gente vai batendo um papo com relação a isso. De antemão, já te peço que tu se inscreva no canal, que tu ajude a gente nessa jornada. O YouTube, ele só entende que o vídeo é relevante se tu se inscrever no canal, se tu curtir, se tu deixar um comentário. Então ajuda a gente nessa, a gente acabou de passar de 500 inscritos. E vamos lá pro vídeo, galera, sem enrolação. Eu não estou aqui para te obrigar a comprar um carro elétrico, eu simplesmente passo a minha experiência de usuário, um usuário real, comum, do dia a dia, que usa o carro para tudo. Para começar, eu quero falar sobre a minha experiência de um usuário real, de alguém que usa o carro para trabalhar, academia, mercantil, shopping, para tudo. Eu não tenho simplesmente o carro elétrico como um carro de final de semana. Eu também não sou patrocinado, eu também não recebo nenhum dinheiro de nenhuma outra cooperativa, de nada. Eu simplesmente passo o que eu uso no dia a dia. Eu simplesmente passo a realidade, falo os prós e contras. E não tem nenhum problema se acontecer algo, se acontecer alguma coisa que mude a minha opinião, eu venho aqui trazer para vocês. O carro elétrico hoje, para mim, ele realmente me atende muito bem. Eu não estou arrependido de ter comprado o carro elétrico. Eu realmente ponderei muito, coloquei no papel, conversei muito com a minha esposa. A gente tinha um outro carro, o carro estava atendendo muito bem a gente. Só pensamos em mudar de carro porque ela engravidou. A gente queria um carro mais seguro, mais novo, e foi simplesmente isso. Analisando os carros a combustão, a gente acabou optando por esse. O que mais pesou para eu pegar o carro elétrico foi com relação ao custo de combustível que eu estava tendo versus a eletricidade, o valor do quilowatt-hora aqui em Fortaleza, que é muito parecido em outras grandes capitais. No caso, a economia nossa, ela foi ainda maior por a gente ter um sistema fotovoltaico, né? Placa solar. Mas mesmo que não tivesse, mesmo que você não tenha a placa solar, energia solar, sistema fotovoltaico, ainda assim não é um empecilho. Isso não faz com que você não possa ter um carro elétrico. Por quê? Porque a economia, mesmo para quem não tem essas placas, ainda é pelo menos 3 vezes mais barato ter um carro elétrico do que ter um carro a combustão. A gente falando só de combustível. Outro ponto que pesou foi a manutenção. O carro elétrico, ele praticamente não tem manutenção. Simplesmente você vem trocar um filtro de ar-condicionado, você troca uma besteirinha ou outra. Nada demais. Nada com que você se preocupar. Nada de muita dor de cabeça. Claro que eu não decidi ter o carro elétrico do dia para a noite. Foi tudo muito bem pensado e planejado. Poderia ter me arrependido? Difícil, porque realmente você coloca tudo no papel, analisa, pensa, imagina se faz sentido, fazendo sentido você compra. Realmente eu não concordo quem simplesmente mete os pés pelas mãos, já compra de cara, sem analisar se vai ter onde carregar, sem analisar nenhum outro fator. Aí realmente pode ser que você esteja dando o quê? Um tiro no pé. Para o meu dia a dia, para a minha conveniência, para alguém que não viaja com tanta frequência para locais muito longe, muito distante de carro, então para o meu dia a dia, essa ideia do carro elétrico ela está perfeita. Perfeita. Sinceramente, está até difícil de eu não imaginar quando for trocar esse carro por algum outro que não seja elétrico. Posso mudar de ideia? Posso. Mas hoje a minha cabeça é ter sempre um carro elétrico. Então, pessoal, enquanto a gente vai aqui bater um papo com relação às dúvidas mais frequentes, eu vou levando vocês para dar uma volta comigo. A primeira dúvida que surge é como é que eu faço a minha gestão do dia a dia. Como é que eu planejo o meu dia com o carro elétrico? Para responder essa pergunta é bem simples. Como eu já tinha feito todo um planejamento antes, anteriormente, eu analisei que para o meu uso, que é mais urbano,
eu não preciso tanto de autonomia diária. Então, por eu não precisar de tanta autonomia, o carro elétrico ele faz muito sentido para mim. No pior dos casos, eu ia ter que comprar algum carregador portátil. Eu ainda não comprei, não vi necessidade ainda para mim. Até porque eu penso em não precisar, né, claro, usar um sistema de reboque. Mas, em último caso, no pior dos casos, a BYD tem um 0800 que você liga e consegue com eles diretamente fazer o reboque. Eles vêm buscar o seu carro. Basta um pouquinho de conscientização, um pouco de planejamento sobre as opções de carregamento, sobre pensar em tudo, que com certeza fazendo isso vocês conseguirão também analisar se o carro elétrico ele é viável ou não, se ele vale a pena ou não para ti. A segunda pergunta que surge, e que poderia ser até a primeira mesmo, porque realmente essa daqui é campeã, acredito eu, é a seguinte: e se tu precisar viajar? Cara, essa pergunta ela realmente é campeã, viu? Todo mundo que sabe que eu... Eita, acabei de passar num buraco aqui. Vou já olhar como é que ficou esse pneu. Bem simples de responder essa pergunta, porque é o seguinte: como tudo depende de planejamento, claro que para viajar também depende de planejamento. Por quê? O primeiro passo é você planejar a sua rota. Antes de partir, eu já planejo com cuidado para onde é que eu vou, qual vai ser a minha rota. Eu vou identificar quais são as estações de carregamento que existem no caminho, caso eu realmente precise ir para algum local que a minha autonomia não dê, né, que ela não suporte, que o carro não vá suprir. Então, nesse caso, basta eu pegar mesmo um aplicativo do PlugShare que existe, que ele planeja, ele traça toda a rota para você, dizendo: olha, desse ponto A até esse ponto B que você vai, existe esse e esse carregador. Você simplesmente escolhe onde quer carregar e pronto. Simplesmente assim. Já puxando o outro gancho, eu simplesmente iria colocar parada estratégica. Se eu precisasse me deslocar em uma viagem muito longa, digamos que, sei lá, 10 horas viajando, eu iria colocar paradas estratégicas com relação ao quê? Refeições. Eu vou dar uma pausa no almoço, em algum lanche da tarde, em alguma merenda, né, como é que a gente fala aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Eu iria colocar alguma coisa mais para janta. A gente fazer paradas que já naturalmente seriam feitas, simplesmente eu iria unir o útil ao agradável. A gente teria que comer e enquanto come, enquanto dá um tempinho ali, meia hora, uma hora, descansando, batendo um papo, iria recarregar o carro. É claro, pessoal, que eu sei que pode acontecer de eu precisar estar numa viagem, parar o carro quando chegar lá, tá quebrado, parar o carro, chegar lá, ter alguém, chegar no local, já ter gente usando o carregador. Claro que eu sei que isso tudo pode acontecer. São coisas que a gente que tem carro elétrico já sabe disso. Não é nenhuma surpresa. Embora, pessoal, uma viagem longa com um carro elétrico ela exija um pouco mais de planejamento em comparação com o carro a combustão, claro, porque o carro a combustão basta você parar em algum posto de gasolina, colocar lá seu combustível e pronto. Simplesmente assim. Acho que a gente consegue levar numa boa. Acho que é bem tranquilo a ideia. A não ser que você precise viajar todos os dias, toda semana, 2 vezes. Aí claro que o carro elétrico mais uma vez vai entrar naquele nicho que eu disse. Talvez o carro elétrico não seja para o seu uso pessoal, do dia a dia. Uma outra pergunta que surge é com relação ao carregamento. Como tu faz para recarregar o carro? Essa pergunta eu já respondi algumas vezes esporadicamente, mas é bem simples. Quando se tratar de recarregar um carro elétrico, eu tenho algumas opções disponíveis, dependendo da minha situação, do meu uso e da minha circunstância do dia a dia. Vou te passar aqui algumas maneiras que eu uso para recarregar o carro. Uma das opções mais legais e que realmente me fez ficar bem entusiasmado com o carro foi de eu ter o meu próprio, entre aspas, posto de combustível, né? Porque assim, querendo ou não, pessoal, essa facilidade de você carregar o carro em casa como se fosse um celular, um aparelho que quando você vai ali dormir você liga, cara, isso pra mim é muito bacana, é um diferencial bem legal. Eu costumo geralmente carregar durante o dia, porque como eu tenho um painel solar,
Enquanto as placas estão trabalhando, né, gerando energia para mim, eu já aproveito para recarregar, para não pagar aquela taxazinha diferencial que tem caso eu fosse recarregar o carro à noite. Se tu não entende muito bem desse detalhe, tu deixa no comentário que eu te respondo, para a gente não alongar muito o vídeo. Um outro ponto de carregamento que eu posso carregar é em alguma estação pública. Digamos que eu estou indo para o shopping agora, enquanto eu vou fazer um passeio, eu vou fazer uma compra, eu vou ficar lá, ok, 1 hora, 2 horas, 3 horas que seja, eu já deixo o carro recarregando. Eu pago apenas o estacionamento, no caso R$11 aqui em Fortaleza, e R$11 eu consigo carregar enquanto eu estiver dentro do shopping. Realmente é um valor bem acessível. O carregamento lá não é aquele super rápido, é o carregamento lento, né, que é igualzinho o que tem em casa, mas querendo ou não, tem pessoas que utilizam essa como a forma principal de carregamento. E eu acho bem viável. Se você tiver disponível perto de casa, em um local mais pertinho de você, fica tranquilo. Então essas são as duas formas que eu mais utilizo. Digo que pelo menos eu utilizo aí 90, 95% em casa, carregando. Vez ou outra, quando eu saio, que eu carrego em shopping, em algum local mais público. Dito isso, eu também posso recarregar, claro, como eu já falei anteriormente, em viagens, em locais, né, no meio da estrada, em locais de carga super rápida. Aqui perto de mim eu não preciso fazer isso ainda, eu não preciso disso, mas se você estiver perto da sua casa, você consegue fazer isso tranquilamente. No geral, eu tenho várias opções para recarregar meu carro, vocês perceberam? Eu posso recarregar tanto em casa, local público, shopping, ou mesmo na estrada, no meio do caminho, no meio da cidade que eu estiver passando. Então, pessoal, essa flexibilidade, para mim, ela é bem conveniente, bem tranquila, e eu consigo manter o meu carro sempre carregado. Um outro ponto que surge, pessoal, e esse ponto realmente eu acho que ele é bem relevante, muita gente realmente questiona ele, até bem mais do que eu imaginava que iriam questionar, é com relação à desvalorização e ao preço de revenda, né? No caso, a pergunta geralmente é: tu fica preocupado com a desvalorização na hora de tu revender o teu carro? Pessoal, essa é uma pergunta não tão trivial. E com certeza, assim, não vou dizer que eu não me preocupo, mas eu já tenho ciência que com certeza terá uma desvalorização. Agora, se essa desvalorização ela será muito grande, se ela será absurda, isso eu não consigo te falar ainda. Eu penso, sendo bem sincero, que a gente terá no carro elétrico uma desvalorização normal, proporcional a de um carro a combustão. Digamos, se tu perde 20% de um carro zero para o primeiro ano e meio de uso, acredito que no carro elétrico também será a mesma coisa. A desvalorização dele será em torno de 15% a 20% no primeiro ano e mais ou menos 10% a 12% nos restantes. O mercado de carros elétricos ele está evoluindo rapidamente, e isso a gente não pode negar, né? A demanda por esses veículos está aumentando cada vez mais à medida que novas pessoas, novos entusiastas aparecem procurando o carro elétrico, buscando uma alternativa melhor, pensando no seu bolso. Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço das baterias, né, a tendência do carro elétrico é só aumentar cada vez mais o número de vendas. Então, a gente tendo mais venda de veículo, a gente terá o quê? Mais pessoas se capacitando para consertar o veículo, mais oficinas interessadas para consertar veículo, posto de combustível que hoje é tradicional, podendo também pensar em colocar ali algum ponto de recarga para carro elétrico. Então, com isso, penso eu que rapidamente a gente terá uma desvalorização bem proporcional ao carro a combustão. Bem proporcional mesmo. Uma outra dúvida que realmente também é bem recorrente é com relação à bateria e à multimídia. A pergunta é a seguinte: se a bateria ou a multimídia der problema, vai custar o preço do carro, tu não acha? Quando se trata de um carro elétrico, a bateria é um dos componentes mais caros. Essa é a verdade e é essencial. Nesse carro aqui, por exemplo, a bateria Blade, ela simplesmente faz parte do chassi por inteiro. É como se ela fosse toda a parte de baixo do carro, para vocês entenderem melhor. Só que a gente tem que lembrar que a BYD, ela confia tanto no produto dela, que ela deu 8 anos de garantia.
Galera, 8 anos é um tempo muito grande, é um tempo bem considerável, vocês concordam comigo? Então essa garantia estendida de bateria faz com que eu fique bem mais tranquilo com relação a isso. É bem verdade que quando a gente passa para multimídia, um ponto realmente me pegou. A multimídia, que é, digamos, teoricamente o coração do carro, onde muitas funções, muitas coisas a gente controla lá, ela só tava com 1 ano de garantia. Mas realmente bateram em cima, alguns influencers caíram em cima disso e a BYD ela aumentou de 1 ano para 3 anos. Eu penso que deveria ser 5 anos, realmente, que é o mesmo tempo de garantia do veículo, né? Mas 3 anos pelo menos já é uma boa pedida. Tenho nem dúvidas que se você precisar consertar alguma coisa dessa multimídia não será barato, mas será um preço justo, será um preço bem acessível. Se vocês quiserem, depois eu posso até trazer uma lista com todas as peças do Dolphin, com todas as peças que pode vir a dar problema e quais são os valores. Já adianto para vocês que são valores bem razoáveis. Claro que não é nada barato, porque não tem nada barato aqui no nosso país, mas são valores dentro de um mercado aceitável. Pessoal, eu tive que parar o carro aqui porque a chuva apertou bastante, então eu vou ter que trazer a câmera para mim de volta. Voltando para o que a gente estava falando, eu vou para a 6ª pergunta e bônus, que é com relação a peças. O pessoal pergunta bastante com relação a e sobre a disponibilidade de peças que a BYD não tem para o carro. Eu até entendo a preocupação com relação a isso, e eu digo que ela foi bem mais vexatória no começo, assim que foi lançado o carro. Tu imagina uma empresa chegando aqui, uma empresa nova, que ela, claro que ela não chegou quando o Dolphin foi lançado, mas ela ficou bem mais conhecida quando o Dolphin foi lançado. Então tu imagina as primeiras pessoas que compraram o carro precisando de um suporte, precisando de um paralama, um para-choque traseiro. Realmente eu acredito que não foi tão fácil, tão simples de conseguir, e realmente não foi. Eu participo de fórum, eu participo de grupos e sei que muita gente teve dificuldade muito grande. Hoje não tem mais? Claro que tem. A BYD, assim como outras empresas aqui, como outras fabricantes, elas não têm todas as peças disponíveis. Isso é um fato, isso a gente tem certeza. A questão das peças, ela não é uma particularidade só da BYD. Não estou tirando a culpa dela, não estou dizendo que ela não tem culpa, mas não só ela, como várias outras montadoras aqui, inclusive de carros ditos teoricamente mais populares no meio SUV. Um exemplo, o Creta. Um exemplo, o Fiat Fastback. Eles dois são exemplos. Basta você colocar aí no Reclame Aqui. Peças demorando mais de 2 meses a 3 meses para chegar. Então não é só a BYD que tem falta de peças. A BYD ela não estava preparada de início para o boom que foi, para a quantidade de vendas que foi, e ela não se preparou adequadamente. Até mesmo o próprio gerente, eu acredito, da BYD, num podcast falou sobre isso. Eles esperavam um número X de vendas e teve X vezes 4, entendeu? Foi mais ou menos isso, mais ou menos 4x, acho que foi isso. Então, pessoal, com relação à quantidade de peças, é uma preocupação que eu tenho, essa é uma verdade. Se eu precisar de um paralama, um para-choque, eu tenho rapidamente? Não sei, eu não sei. Eu acredito que não tenha tão fácil, mas eles prometeram aí navios e carregamentos vários e vários, com abastecimento de peças, ter um galpão lá na Bahia com várias e várias peças, então a gente pode esperar boas coisas. Se vai acontecer, se é verdade, se não é, isso eu não sei. Se acontecer algum problema comigo ou com algum amigo, como já aconteceu, eu posso trazer aqui. Eu posso divulgar, eu posso dizer. Embora, pessoal, a quantidade de peças seja algo bem limitante, seja algo que realmente preocupe, né? Que realmente deixe a gente um pouquinho mais tenso, mas nada que, com o avançado tempo, com o passar do tempo, com mais pessoas adquirindo o carro, até mesmo peças paralelas, peças mais baratas vão surgir para o carro. Assim como uma Fiat tem peças de reposição em qualquer esquina, eu acredito que a BYD vendendo muitos carros, também acontecerá a mesma coisa. Talvez numa proporção não tão grande de início, mas também terá. Diante de tudo que a gente falou aqui, pessoal,
O meu uso, e respondendo as perguntas de forma bem mais enxutas, é com relação a eu simplesmente uso o carro no dia a dia para ir aqui no mercantil, como vocês estão vendo aqui atrás, para ir numa farmácia, para ir num shopping, para ir na academia, para ir para o trabalho. Eu uso ele em locais mais urbanos, em perímetro urbano. Então, para mim, a distância, a locomoção que eu tenho, ela é muito tranquila. Ela realmente encaixa para o meu uso. Eu, para carregar o carro, carrego em casa. Eu tenho um sistema fotovoltaico, que isso também já me ajuda na economia. Então, eu juntando perímetro urbano, certo? Pouco local para eu ter que me deslocar diariamente, né? Corriqueiramente. Carga em casa, recarregamento em casa a hora que eu quiser. E aparelho de energia solar, sistema fotovoltaico, juntando esses três, para mim, aqui é o combo perfeito. É o combo imbatível. É o combo que faz eu te falar hoje que eu não me arrependo de ter um carro elétrico e que faz eu te falar hoje que se eu pudesse trocar esse carro aqui agora, eu pensaria também em um elétrico. Então, pessoal, se tu chegou aqui e não deixou teu like ainda, eu peço que tu deixe teu like, que tu clique no botãozinho aí de se inscrever, ajuda a gente nessa. Se tu tiver ainda alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, deixa aí nos comentários que eu respondo a todo mundo aqui. Pode falar bem, pode falar mal, mas a gente vai tentar bater um papo aqui. Então eu espero que tu fique com Deus. Entenda que o carro elétrico ele não é a salvação do mundo. Ainda teremos a combustão e híbrido. Dá para todo mundo viver em paz. E é isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!